Olá pessoal, como vocês estão? Daremos continuidade às nossas aulas, certo? E vamos começar falando hoje do sistema respiratório, certo? Está na página 58, logo após o assunto que nós paramos na última aula. O sistema respiratório tem como função propiciar ao organismo uma troca de gases com ar atmosférico, assegurando permanente concentração de oxigênio do sangue, o que é necessário para as reações metabólicas e, em contrapartida, servindo como via de eliminação de gases residuais que resultam destas reações e que são representadas pelo dióxido de carbono. Então, nós vemos aqui que a função do nosso sistema respiratório é propiciar ao organismo uma troca de gases com o ar atmosférico. E isso vai assegurar uma permanente concentração de oxigênio no sangue, certo? Esse sistema é constituído pelos tratos que são as vias respiratórias superior e inferior. O trato respiratório superior, ele é formado por órgãos fora da caixa torácica. Então, nós temos o nariz externo, a cavidade nasal, faringe, laringe e a parte superior da traqueia. Já o trato inferior consiste em órgãos dentro da cavidade torácica, parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Então, nós vemos que ela é constituída por duas vias, pelos tratos, certo? Que são as vias respiratórias superior e inferior. No trato respiratório superior, ele é formado por órgãos fora da caixa torácica, que são o nariz, a cavidade nasal, a faringe, laringe e a parte superior da traqueia, diferente da parte inferior. Por quê? A inferior, ela consiste em órgãos dentro da cavidade torácica, a superior, órgãos fora, e a inferior, órgãos dentro da cavidade torácica. Essa parte inferior, que é a parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. As camadas das pleuras e os músculos que formam a cavidade torácica também fazem parte do trato inferior. A troca de gases se faz ao nível dos pulmões, mas para atingi-los o ar deve percorrer diversas porções de um tubo irregular, que recebe o nome de conjuntos de via aeríferas. Essas vias são formadas pelo órgão citado posteriormente. Então, aqui nós temos a anatomia, certo? Temos a vista do nariz, e nós temos aqui a língua, as amígdalas, localizadas bem aqui, o epiglote, que é a aba que guarnece a entrada da traqueia, a laringe, temos a nasofaringe, a orofaringe, laringofaringe, onde a garganta se estende até a laringe, e temos o esôfago, certo? Nariz. Vamos para os conceitos. Nariz é uma protuberância situada no centro da face, como mostra aqui na imagem, sendo sua parte exterior denominada nariz externo e a escavação que apresenta interiormente conhecida como cavidade nasal. Então, essa parte que nós vemos, essa partezinha que nós vemos, ela é denominada de nariz externo. E a parte que nós não conseguimos ver, que é interiormente, ela é denominada de cavidade nasal. O nariz tem a forma
de uma pirâmide triangular de base inferior e cuja face posterior se ajusta verticalmente no um terço médio da face. As faces laterais do nariz apresentam uma saliência semilunar, que recebem o nome de asa do nariz. Então, aqui nós vemos que o nosso nariz tem um formato de pirâmide, certo? E ele se ajusta verticalmente no um terço médio da nossa face, que é bem a localização, bem aqui no meio, nós temos aqui a nossa face, ele se localiza mais nessa posição no meio, certo? E as faces laterais do nariz, que são as saliências semilunares, nós a chamamos de asa, certo? Asa do nariz. O ar entra no trato respiratório, através das duas aberturas chamadas narinas, que estão bem aqui localizadas. E em seguida flui pelas cavidades nasais revestidas de mucosas e por pelos que são responsáveis pela captação de partículas nocivas que poderiam ser inaladas. Na cavidade nasal contém ainda células receptoras para o olfato, que é o sistema sensorial. Aqui vou mostrar a anatomia, certo, já do nariz, porque no decorrer da apostila vai dando só o conceito de cada um. Aqui nós temos essa partezinha que é denominada de raiz, o dorso, as asas, certo? A narina e o ápice. A cavidade nasal é a escavação que encontramos no interior do nariz, sendo a mesma subdividida em dois compartimentos, que é o esquerdo e o direito. Cada compartimento dispõe de um orifício anterior, que é a narina, e um posterior, denominado de coana. Essas coanas fazem a comunicação da cavidade nasal com a faringe. É na cavidade nasal que o ar torna-se condicionado, filtrado, umedecido e aquecido. Na parede lateral da cavidade nasal encontramos as conchas nasais, cornetos, que são divididas em superior, média e inferior. O esqueleto ósseo do nariz é formado pelo osso frontal, ossos nasais e maxilares. A cavidade nasal contém várias aberturas de drenagem, pelas quais o muco dos seios paranasais é drenado. Esses seios paranasais compreendem seios maxilares frontal, etimoidal e esfenoidal. A faringe é um tubo contractível, flexível e dilatável, que começa nas coanas e estende-se para baixo do pescoço. Ela se situa logo atrás das cavidades nasais e logo à frente das vértebras cervicais. Sua parede é composta de músculos esqueléticos e revestidas de túnica mucosa, funcionando dessa forma com uma passagem para o ar, e alimento, com fechamento da epiglote. A faringe é dividida em três regiões anatômicas: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Pessoal, como na apostila de vocês não tem, eu trouxe essa imagenzinha para vocês, certo? Aqui nós vemos as coanas, que foram tanto faladas, certo? Que é essa abertura que conectada à faringe, essa aberturazinha aqui, certo? Nós temos a tonsila faríngea, que nós vamos falar sobre alguns pontinhos desse logo mais na apostila, certo? A nasofaringe, a tonsila palatina, que nós vamos localizá-las por aqui, certo? Temos a orofaringe, laringofaringe, temos a tonsila lingual, o esôfago
a laringe, aqui nós temos a nossa língua, aqui nós temos o palato mole, mais conhecido como céu da boca, a úvula e são alguns pontinhos, já que não tem na apostila de vocês, tem o texto, mas não tem a imagem. Então, essa daqui é a imagem que nós estamos falando agora, certo? Vamos voltar para a nossa apostila. Temos também a laringe, que é um órgão curto, que eu mostrei a vocês anteriormente. Aqui tem a imagem, certo? Eu mostrei para vocês naquela imagenzinha que eu acabei de tirar. Um órgão curto que conecta a faringe com a traqueia. Ela se situa na linha mediana do pescoço, diante das quarta, quinta e sexta vértebras cervical. É uma estrutura triangular constituída principalmente de cartilagens, músculos e ligamentos, tendo sua parede composta por 9 peças da cartilagem, sendo elas 3 ímpares, tireoidea, circoidea, cricoidea, e epiglótica, e 3 pares, aritenoidea, cuneiforme e corniculada. A cartilagem tireoidea consiste de cartilagem hialina e forma a parede anterior e lateral da laringe. É maior nos homens devido à influência dos hormônios durante a puberdade, chamada vulgarmente de pomo de Adão. A cartilagem cricoide localiza-se logo abaixo da cartilagem tireoidea e antecede a traqueia. A cartilagem epiglótica serve como porta para o pulmão, onde apenas ar ou substâncias gasosas entram e saem dele. Já substâncias líquidas e sólidas são impedidas de entrar no pulmão, pois a mesma se fecha, encaminhando assim essas substâncias. Temos aqui a anatomia do que nós acabamos de falar, certo? A epiglote, temos essa partezinha que é o osso, os ligamentos, a cartilagem, que é um tecido duro e flexível, pomo de Adão, como popularmente conhecida, cartilagem tireoide e cartilagem crocoide. A laringe tem 3 funções distintas. Atua como passagem para o ar durante a respiração, produz som e voz, impede que o alimento e objetos estranhos entrem nas estruturas pulmonares. Temos também a traqueia, que é um tubo que mede cerca de 10 a 12 centímetros e meio de comprimento e 2,5 de diâmetro. Consiste em uma continuação da laringe, penetra no tórax e termina se bifurcando nos 2 brônquios principais. Ela está situada medialmente e anteriormente ao esôfago, e apenas na sua terminação desvia-se ligeiramente para a direita. O arcabouço da traqueia é constituído aproximadamente por 20 anéis cartilagíneos incompletos para trás, que são denominados de cartilagens traqueias. Temos aqui a anatomiazinha da nossa traqueia, certo? Esse desenho aqui. Internamente, a traqueia é formada por mucosas, onde abundam glândulas e o epitélio. E o epitélio é ciliado, facilitando a expulsão de mucosidades e corpos estranhos. A parte inferior da junção dos brônquios principais é ocupada por uma saliência antero-posterior, que recebe o nome de carina da traqueia e serve para acentuar a separação dos dois. Os brônquios principais fazem a ligação da traqueia com os pulmões. A traqueia
e os brônquios extrapulmonares são constituídos de anéis incompletos de cartilagem hialina, tecido fibroso, fibras musculares, mucosa e glândulas. O brônquio principal direito é mais vertical, mais curto e mais largo do que o esquerdo. Esses brônquios principais entram nos pulmões na região chamada hilo. Ao atingirem os pulmões correspondentes, os brônquios principais se subdividem nos brônquios lobares. Temos aqui, pessoal, a traqueia, certo? O tecido pulmonar. Aqui nós temos o brônquio, pulmão esquerdo, pulmão direito e os bronquíolos, que são essas terminações, certo? Diminutivo ramo do brônquio. Temos o brônquio aqui e quando ele se ramifica, que fica assim pequenininho, nós chamamos de bronquíolo. Esses brônquios lobares subdividem-se em brônquios segmentares, cada um deles distribuídos a um segmento pulmonar, e posteriormente continua-se uma divisão, chegando a tubos cada vez menores, denominados de bronquíolos, que têm na composição de sua parede músculos lisos e não possuem cartilagem. Por vez, esses bronquíolos continuam-se a se ramificar e dão origem a minúsculos túbulos chamados de ductos alveolares, dando origem a estruturas microscópicas chamadas de alvéolos. Esses alvéolos têm a forma de uma uva e são músculos sáculos de ar que constituem o final das vias respiratórias. Cada alvéolo é envolvido por um capilar pulmonar e tem como função a troca de gases respiratórios, hematose, através da membrana alvéolo-pulmonar. Temos também os pulmões, que são órgãos essenciais na respiração. São vísceras situadas, uma de cada hemitórax, e onde se dá a troca de ar atmosférico com sangue circulante. Eles estendem-se do diafragma até um pouco mais acima das clavículas e está justapostos às costelas. O pulmão direito é o mais espesso e mais largo que o esquerdo, sendo também um pouco mais curto, pois o diafragma é mais alto no lado direito para acomodar o fígado. Já o pulmão esquerdo tem uma concavidade, que é a incisura cardíaca. Cada pulmão tem uma forma que lembra uma pirâmide com um ápice, uma base e três bordas e três faces, costal ou lateral, diafragmática ou medial e mediastínica ou medial. Os pulmões pesam cerca de 700 gramas, uma altura média de 25 centímetros. A divisão dos pulmões apresenta características morfológicas diferentes. O direito, ele apresenta-se constituídos por três lobos, divididos por duas fissuras, uma oblíqua, que separa o lobo inferior do lobo médio, e a outra horizontal, que separa o médio do superior. O esquerdo, que é dividido em dois lobos, superior e inferior, por uma fissura oblíqua. Anteriormente e inferiormente, o lobo superior apresenta uma estrutura que representa o desenvolvimento embrionário do lobo médio, que é chamado de língua do pulmão. Cada lobo pulmonar é subdividido em segmentos pulmonares, que constituem unidades pulmonares completas, consideradas autônomas sob o ponto de vista anatômico. Aqui nós temos a anatomia deles, certo? Nossos pulmões, a localização, temos a traqueia, o tecido pulmonar, aqui é o pulmão direito, cisura do sulco profundo entre os lobos, os brônquios e o pulmão esquerdo. Temos também, pessoal, as pleuras, que é uma membrana serosa de dupla camada que envolve e protege cada pulmão. A camada externa é aderida à parte da cavidade torácica e ao diafragma, que é denominada de
pleura parietal. Reflete-se na região do hilo pulmonar, que forma a pleura visceral. A camada interna pleura visceral reveste os próprios pulmões, adere-se intimamente à superfície do pulmão e penetra nas fissuras lobulares. Entre as pleuras visceral e parietal encontra-se um pequeno espaço denominado de cavidade pleural, que contém uma pequena quantidade de líquido lubrificante que é secretado pelas túnicas. Esse líquido reduz o átrio entre essas túnicas, permitindo que eles deslizem facilmente uma sobre a outra durante a respiração. Aqui nós temos o espaço pleural, que foi citado, certo? Hilo pulmonar é o local por onde penetram os elementos que constituem a raiz do pulmão, que também é denominada de pedículo pulmonar. Estes elementos são brônquio principal, artéria pulmonar, veia pulmonar, nervos e vasos linfáticos. Diafragma é um músculo estríado esquelético em forma de cúpula e principal responsável pela respiração humana. Também é auxiliado pelos músculos intercostais e outros músculos acessórios. Serve de fronteiras entre a cavidade torácica e abdominal. Está coberto pelo peritônio em sua face interior e é adjacente à pleura parietal em sua face superior. O diafragma possui tendões periféricos que se ligam anteriormente ao osso externo ou ao processo xifoide externo. Lateralmente, as 6 costelas inferiores, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª costelas, e ápices das 11ª e 12ª, que são as costelas flutuantes, e as cartilagens costais correspondentes, e posteriormente as 3 vértebras lombares superiores. Dos ligamentos periféricos saem feixes musculares que correm radialmente para unir-se no centro tendíneo. Os feixes musculares formam uma lâmina contínua, mas mesmo assim a musculatura do diafragma é dividida em 3 partes. A parte external, fixada na parte posterior do processo xifoide do externo, a parte costal, cujos feixes se ligam às cartilagens costais inferiores e às costelas correspondentes. A lâmina muscular da parte costal se arruma de modo a mostrar um desenho semi-esférico, como uma concha, que forma as cúpulas diafragmáticas direita e esquerda. A parte lombar, que se liga às 3 vértebras lombares superiores e forma os pilares diafragmáticos direito e esquerdo, que sobem para o centro tendíneo. Aqui nós temos a traqueia, os nossos pulmões e o nosso diafragma. Nós vemos que a posição diafragmática, ela se diferencia na inspiração e na expiração, certo? Aqui o músculo está mais contraído, e aqui ele está como se fosse um pouco mais relaxado, muda a posição. Os movimentos diafragmáticos acontecem durante a inspiração, onde a cúpula diafragmática se contrai e desce, reduzindo a pressão intratorácica e comprimindo as vísceras abdominais. Esta manobra auxilia a entrada do ar nos pulmões e também a circulação sanguínea na veia cava inferior, que passa pelo forame da veia cava no diafragma. A descida do diafragma resulta também no aumento do diâmetro vertical do tórax. Na expiração ocorre o processo inverso. O diafragma relaxa e sobe, aumentando a pressão intratorácica e expulsando o ar dos pulmões, que foi o que nós vimos aqui nessa figura. Seus movimentos são importantes para tosse, espirro, parto e defecação, além de poder determinar desordens respiratórias como o soluço, que consiste em espasmos involuntários do diafragma, com consequente entrada rápida de ar
nas vísceras respiratórias e fechamento espasmódico da glote, abertura da laringe, gerando o som característico. Costelas e músculos intercostais. Através de suas expansões, provocam um aumento da caixa torácica, que, vedada pelo diafragma contraído, propicia um vácuo que permite a inspiração. Na expiração, ocorre o inverso. Finalizamos a nossa aula de hoje, pessoal. Um beijão para vocês. Respondam o exercício, certo? Coloquem em dias as atividades e até a próxima aula.